29º Seminário de Iniciação Científica, resposta aguda da pressão arterial ao exercício com vibração mecânica de corpo inteiro. Meu nome é Bruno Guilherme da Silva e minha orientadora é a doutora Jaciele. Introdução. Vibração de corpo inteiro são movimentos que se repetem em determinado intervalo de tempo em torno de um eixo ou de uma referência e são capazes de evocar esforço muscular. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes vasculares e durante o exercício aumenta e pode sugerir risco cardiovascular. Os limites de interrupção de esforço, mediante ao risco cardiovascular da pressão arterial, são denotados antes do exercício. Pressão arterial sistólica e diastólica em 160 e 105 e durante o esforço 260 e 120. O que pode explicar o aumento da pressão arterial está firmado na deformação dos vasos, que no decorrer das vibrações assumem forma mais ou menos elíptica e eventualmente prejudicam a circulação. Dessa forma, os objetivos desse estudo foi analisar se a pressão arterial seria maior ao longo do protocolo de treinamento com vibração em relação ao protocolo sem vibração, e se 5 minutos intervalados causariam um comportamento de risco. Métodos. Foi adotado então para essa pesquisa o dedutivo, os meios experimental de laboratório, a natureza quantitativa, as variáveis dependentes são sistólica, diastólica e média, independentes momento e situação, e a amostra foram 10 homens entre 18 e 40 anos. Do protocolo. Então, no pré-exercício, foi coletada uma pressão arterial. Durante o exercício, tanto na situação com vibração quanto sem vibração, foi sempre ao final do exercício de isometria, que foi 10 de 30 segundos, com intervalo de 30 segundos. E lembrando que a vibração foi uma frequência de 22 Hz e amplitude de 1,6 mm. No pós-exercício, foi coletado depois de 1 e 4 minutos a pressão arterial, totalizando 13 momentos e 2 situações. Resultados da ANOVA 2A de medidas repetidas. Então, essa análise não encontrou interação de momento e situação para as variáveis dependentes, também não encontrou o efeito principal de situação e também não encontrou o efeito significativo de momento para a diastólica e média. Mas foi encontrado o efeito significativo de momento, na qual o Post-Rock de Holmes-Sidak identificou que as diferenças mínimas significativas foram do terceiro até o 11º momento em relação ao primeiro e o último. O principal achado desse estudo, então, sugere que em nenhum momento o protocolo sugeriu risco cardiovascular. Concluímos que a pressão arterial sistólica aumentou com vibração, com 1 minuto e meio de exposições, constatados que ambas as situações comparadas à tabela de referência não sugerem risco cardiovascular, e o protocolo se mostrou seguro aí para o volume de exposições de 5 minutos totais por sessão com vibração. É isso, obrigado.